Olá, pessoal, bem-vindos ao Me Dá um Sorriso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a base de tudo, a base de toda a nossa qualidade de vida, do nosso desenvolvimento, que é o sono. Sim, o sono, ele é responsável pela nossa recuperação. Como anda seu sono? Você já parou para pensar nisso? Pois é, não é aquele cochilinho no sofá, não é o sono, a gente precisa realmente, entrar ali num sono profundo, para que o nosso organismo realmente, faça todas as conexões, faça toda a recuperação, para que a gente acorde, com saúde e com disposição para o dia a dia. Isso sim é qualidade de vida. Se a gente dorme bem, aí sim a gente tem uma qualidade de vida. Por isso que eu achei muito importante a gente falar sobre esse assunto no nosso primeiro episódio. E por quê? Muita gente me pergunta, por que odontologia do sono? Você tratando, falando de sono? Sim, eu comecei a tratar sobre distúrbios do sono já na faculdade. Eu me encantei pela disciplina de dor orofacial, né? E logo que eu me formei, eu já entrei num estágio, fiquei 3 anos no COAT, lá na Unesp, São José dos Campos, no Centro de Oclusão e ATM. E lá a gente tratava em paralelo muitos distúrbios, principalmente o distúrbio do sono, que é o bruxismo. E ali, a partir dali, eu já comecei a estudar e me encantar. E, principalmente depois da pandemia, foi impressionante como aumentou o número de casos de bruxismo, de apertamento dentário nos pacientes. O que é bruxismo? O bruxismo é o ato da gente apertar os dentes à noite e movimentar e ranger. Então, tem vários distúrbios do sono. Às vezes a gente dorme e simplesmente só aperta os dentes, ou a gente aperta e desliza, que é o bruxismo, ou o distúrbio de contato, que às vezes a gente só bate os dentes, ou muitas vezes a gente faz todos esses movimentos ali involuntariamente dormindo. E mais um dos distúrbios do sono é o ronco. Sim, o ronco, ele pode sim ser tratado pela odontologia, porque o ronco, muita gente não sabe, mas ele é o som dessa região posterior aqui da mandíbula. Então, quando o ar ele passa aqui nessa região posterior, ele encontra uma obstrução, e aí o ronco é o barulho do ar tentando romper essa obstrução. Então, o ronco, ele é um som que vem dessa região. Não é do nariz, de outras regiões, mas sim dessa região posterior. Então, como que a odontologia pode ajudar? A odontologia pode ajudar com aparelhos intrabucais. Aparelhos ali específicos que a gente coloca na boca para dormir. E aí, esse aparelho promove um avanço da mandíbula, um avanço aqui de toda a mandíbula e todo o tecido da musculatura, a língua, liberando a passagem de ar. Então, o paciente melhora o ronco e melhora ali a sua noite de sono. Ah, mas eu ronco, estou dormindo, isso não me incomoda. Qual é o problema da gente roncar à noite? Como eu falei, o ronco, ele é o som da obstrução da passagem de ar. Então, enquanto a gente ronca, enquanto o paciente ronca, a gente não tem ali uma oxigenação ideal do organismo. Ou seja, as nossas células não são oxigenadas, o nosso cérebro fica em estado de alerta, porque nós não estamos ali com o oxigênio ideal no organismo. Então, a gente não entra num sono profundo. Ou seja, a gente já não tem ali um sono adequado. Além disso, como a gente não... as nossas células não têm ali oxigenação, o que o
coração faz? O coração começa a bombear mais forte, mais rápido o sangue, para que o sangue circule e oxigene as células, melhora as células. Acontecendo o quê? A elevação da pressão arterial. Então, o paciente que ronca, ele sofre e pode sofrer, pode evoluir para uma pressão arterial elevada, elevação do cortisol, aumento da glicemia, chances de AVC. Então, vários problemas sistêmicos podem ser acarretados por conta do ronco. Então, muitas vezes o paciente está ali tomando medicamento para pressão, medicamento para insônia, mas na verdade a gente pode já iniciar o tratamento e prevenir esses problemas com a melhora do sono, a melhora da oxigenação à noite. Como que a gente pode fazer essa melhora? Com um aparelho intrabucal da odontologia ou também com outras terapias. Tem o CPAP para casos mais graves de ronco e apneia do sono. A apneia é quando realmente o paciente tem aquela obstrução total à noite e acorda ali assustado, né? Acorda como se estivesse afogando. Esse momento é a apneia, onde realmente a pessoa parou de respirar. Em casos graves, aí a gente indica o CPAP, o médico indica o CPAP deve ser regulado e acompanhado ali o tratamento com uma fisioterapeuta do sono, né? E casos também cirúrgicos, tem casos que realmente só a cirurgia pode melhorar. Mas a boa notícia é que a maioria dos casos de ronco leve, casos de índice de oxigenação mais baixos, podem sim ser tratados com o aparelho intrabucal, que é muito mais simples de usar, muito mais estético, não compromete ali no seu dia a dia, né? No seu dia a dia não, na sua noite, né? Não é um aparelho ali tão invasivo. Quando a gente coloca o aparelho, ele faz o efeito. Tirou o aparelho, parou o efeito. Eu falo que é como um óculos, né? Ele só faz o efeito ali enquanto a gente estiver utilizando. Então, eu percebi muito depois da pandemia esse aumento do índice de pacientes com distúrbios do sono no consultório. E aí foi aí que eu comecei a falar mais sobre esse assunto nas redes sociais, falar mais sobre esse assunto com os pacientes e voltei a estudar mais ali sobre esse tratamento. Até porque, como eu falei, realmente é um tratamento transformador, transforma a vida dos meus pacientes. Então, pessoas que têm ali sonolência diurna, dificuldade de concentração, realmente esse tratamento é muito eficaz. Além de que a questão social, salvamos casamentos, esposas, famílias que ali se incomodam, que não conseguem dormir, além do paciente que ronca não ter um sono adequado, o cônjuge também não. Então, realmente é um tratamento transformador que eu tenho me encantado por ele, tenho me aprofundado cada vez mais nesse assunto para poder realmente melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes. Se você acorda com dor de cabeça, se você tem ali uma sonolência diurna, acorda com disposição, ronca ou conhece alguém que ronca, é importante sim fazer uma análise do sono. E como é feita essa análise, né? Lá no consultório, a primeira consulta, a gente faz uma anamnese, faz ali várias perguntas, né? Para conseguir identificar qual é o distúrbio do sono, se é um bruxismo, se o paciente ronca. Porque é muito importante a gente lembrar aqui é que a placa de bruxismo, aquela placa protetora de bruxismo, né? Ela é uma placa rígida, né? Com uma espessura para que o paciente, quando aperte, a musculatura não
se contrair no seu grau máximo. Então, promove um alongamento da musculatura e evita que os dentes desgastem, fazendo aquela proteção, protege também a articulação. Porém, os pacientes que roncam, essa placa não é indicada, porque ela acaba levando a mandíbula para uma posição um pouco mais posterior, prejudicando ali a passagem de ar. Então, quando o paciente, a gente identifica no consultório que o paciente tem bruxismo, a gente também faz análise para descobrir se ele tem ronco. Se ele tiver ronco e bruxismo, o tratamento indicado ali, a gente vai para o tratamento da placa de ronco e apneia de sono, do aparelho de ronco, tá? Mas isso aí são detalhes que a gente define no consultório. Mas o que eu queria falar para vocês é de um exame muito legal que a gente faz com o paciente, que é a polissonografia, que é que a gente chama de Biologix, que foi um aparelho desenvolvido para medir mesmo a oxigenação do paciente à noite. Então, o paciente dorme com o Biologix, que é um oxímetro de alta precisão. Então, o paciente vem no meu consultório, faz toda a análise. Se for o caso, a gente indica esse exame. Eu mesmo já forneço lá no consultório esse exame. O paciente leva para casa, conecta no aplicativo do celular e eu recebo também todo o relatório da oxigenação do paciente à noite e mais a gravação do ronco. Então, é um exame bem simples de se fazer, que o paciente faz em casa, porque aí fica um exame bem fidedigno, né? Ali no dia a dia dele, como ele dorme, né? Na rotina dele à noite. E então, baseada nesse relatório, né, nesse laudo que o exame me entrega, eu defino qual vai ser a indicação do tratamento. Se é o aparelho de avanço, se eu encaminho para um médico para indicar o CPAP, ou se a gente encaminha para uma cirurgia. Então, fazendo essa análise no consultório, a gente já consegue diagnosticar e indicar o melhor tratamento. Se for o aparelho de ronco, a gente já faz um escaneamento todo digital, manda para o laboratório, o paciente retorna, a gente instala o aparelho e o paciente usa ali uns dias o aparelho e depois ele faz de novo aquele exame do Biologix com o aparelho. E aí a gente vai mensurando a eficiência do aparelho. Após ali a gente definir mesmo, olha, estamos com uma oxigenação ideal ali à noite, o paciente fica liberado e volta ali a cada 6 meses, somente para a gente ajustar, conferir se está tudo ok. E aí, vida que segue, sempre com o acompanhamento aí mais espaçado. Né? Então, é um tratamento que tem muita aceitação e um excelente resultado. Também, pacientes que têm indicação para CPAP, que o CPAP já é um aparelho que ele tem muita alguns pacientes têm restrição em relação ao uso dele, né? Muitos pacientes não se adaptam, demoram para se adaptar. Então, muitas vezes a gente entra com o aparelho de avanço até que o paciente se adapte com o CPAP. Pelo menos para o paciente não ficar desassistido nesse período. Casos mais graves, a gente pode até trabalhar junto com o CPAP e o aparelho intrabucal. Sempre ali para ir ajudando nessa melhora. Agora, casos cirúrgicos, aí também a gente pode, enquanto o paciente decide sobre a cirurgia e tal, o aparelho intrabucal também pode ser utilizado para ir já melhorando a qualidade de vida do paciente até que ele se decida sobre a cirurgia e, enfim, todos os trâmites sejam resolvidos. Mas é muito importante que a gente tenha aí uma atenção com o nosso sono, tá? Porque o sono, ele é, como eu já disse, ele é reparador.
À noite, a gente precisa que o nosso ciclo de sono seja completo, que a gente entre num sono profundo e em todas as fases ali do sono, para que a gente todas as conexões ali cerebrais, todas as nossas células, o nosso organismo siga funcionando ali a nossa máquina, né? Consiga funcionar com eficiência durante o dia. E aí sim a gente conseguir produzir, a gente conseguir ter uma longevidade, né? E viver com menos medicamento e com mais qualidade de vida. Bom, então, resumindo aqui o papo de hoje, é muito importante a gente prestar atenção no nosso sono. Se você tem alguma dúvida em relação a como está o seu sono, é importante procurar um exame, procurar um profissional especialista para que faça esses exames, faça essa consulta e aí sim você fique tranquilo, faça seu tratamento ou tenha ali alguma orientação. Tá bom? Porque dormir bem é voltar a ter uma vida com presença, uma vida com atitude, com menos medicamento, com menos estímulos ali de energéticos, café e outras coisas mais, às vezes, que a gente usa no dia a dia para compensar uma noite mal dormida. Então, se esse tema mexeu com você, se você ficou com algum alerta, conhece alguém que sofre dessa questão, porque é muito importante lembrar que a cada 3 pessoas, uma delas sofre de ronco ou apneia. Então, se você não é essa pessoa, alguém do seu lado com certeza está sofrendo desse problema e nada como a gente indicar ali vida, transformar vidas e até uma indicação, uma orientação é uma forma da gente transformar uma vida e salvar uma vida. Então, conto com você para indicar esse episódio aí para algum amigo, para algum familiar, para que juntos a gente possa aí melhorar a qualidade de vida, transformar vidas e trazer saúde para as pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa um like, aciona o sininho e vejo vocês aí, me mandem suas dúvidas, suas perguntas e vejo vocês no próximo episódio. E antes de ir embora, me dá um sorriso.